Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Adilson de Oliveira, graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutor em Economia do Desenvolvimento da Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França. Nosso tema é o gerenciamento do derrame de óleo na costa brasileira. Bom dia, professor Adilson. Bom dia, Cavanha. Muito prazer em falar com você. Obrigado, prazer o meu também. Professor Adilson, há dois temas que chamam a atenção nesse momento, aí no episódio do derrame volumoso de óleo nas águas brasileiras. O primeiro é a fonte, a origem, né? O outro, o gerenciamento da crise, as responsabilidades, as ações. Em primeiro lugar, obviamente, dentro dos limites do nosso conhecimento, sobre a fonte. Qual é a sua visão sobre a fonte, a origem? Então, eu quando vi esse fenômeno, eu pensei em duas possibilidades, né? Uma, como já está sendo bem vinculada, a ideia de que algum navio possa ter deixado escapar uma certa quantidade de óleo no mar. A segunda é, evidentemente, a possibilidade de alguma explosão de geração de óleo de algum natural, ou mesmo alguma que tenha seja ocorrência de algum defeito em algum campo que está sendo explorado ali naquela região. Eu acho que hoje, praticamente, por que eu pensei nessa segunda hipótese? Pensei na segunda hipótese pelo fato de haver uma continuidade, ou seja, fazem quase 45 dias que tem vindo óleo, e também que foi uma quantidade relativamente significativa, não é uma quantidade muito pequena. Então, mas aparentemente, de tudo que nós temos de informação até hoje, essa hipótese está sendo afastada. Eu acho que não há risco, inclusive porque ninguém comunicou à ANP algum tipo de evento lá naquela região, com algum explorando aquela região. E, por outro lado, uma estudação teria já se esgotado, porque não tem uma quantidade tão grande de óleo. Então, é bastante provável, a probabilidade maior, eu acho que com certeza, é de que tenha sido alguma coisa que vazou no mar. Quando a gente olha em vazar no mar, outra coisa que chama atenção é o fato de que o óleo que está chegando é um óleo muito viscoso. E ele é viscoso porque, mesmo que tenha sido vazado um óleo mais leve, lá está se falando em 600 quilômetros da costa brasileira, esse óleo, evidentemente, boa parte desse óleo, seria a parte mais leve desse óleo, já se separou, porque o petróleo nada mais é do que uma mistura de diversos hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos mais voláteis já se soltaram no mar, e, portanto, a massa que está chegando na costa é uma massa necessariamente muito viscosa, e por isso essa sensação, ou pelo menos essa convicção que tem o governo brasileiro, de que esse óleo teria que origem em um óleo pesado venezuelano. Então, acho que não necessariamente é um óleo venezuelano, nesse sentido de que ele seja pesado apenas por ser venezuelano, mas sim pode ser que seja um óleo um pouco mais leve e que tenha sido simplesmente reduzida a sua densidade, seu grau API, aumentado, na verdade, o seu grau API, com essa situação. Ótimo. Professor Adilson, indo para o nosso tema mais interessante, que eu mais gostaria de explorar a sua visão, é a questão do gerenciamento de riscos e as ações que o governo e as entidades e tudo têm tomado. Sua visão é de que a gente está preparado para esse tipo de evento no Brasil? Eu acho que hoje, de todas as notícias que nós temos, há um certo consenso de que nós não estamos preparados. Não estamos preparados para duas coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que a gente tem que separar essas duas dimensões. Uma dimensão nós não estamos preparados para identificar eventuais vazamentos de óleo no mar distante, na costa brasileira, principalmente na região nordeste. Eu acho que vale a pena chamar a atenção que, no passado, essa rota de óleo que viria, basicamente, do hemisfério norte, em direção ao Cabo da Boa Esperança para levar óleo para a Ásia, era muito pouco relevante, porque todo o óleo produzido naquela região era basicamente destinado ao mercado americano. Muito pouco
era destinado à Ásia. Mas hoje, com a mudança no perfil de produção de petróleo nos Estados Unidos, o que nós temos é que, crescentemente, a parcela de óleo produzido naquela região, tanto no Golfo do México, quanto na Venezuela, quanto, por exemplo, na Guiana, que é uma área que deverá continuar, pelo menos sugere-se, ser uma grande produtora de petróleo, todo esse óleo deverá ir basicamente para a Ásia. Então, essa rota que hoje, ou que no passado, nós não vemos, a Marinha Brasileira, o Brasil não deu muita atenção a essa rota de tráfego de navios petroleiros, será uma rota recentemente importante, e agora, com esse acidente, eu acho que esse incidente, nós temos clareza de que a Marinha Brasileira vai ter que ter muito mais cuidado e atenção do que acontece nessa rota. Segundo, essa é a primeira dimensão. A outra dimensão é que nós não estamos preparados, não só para esse caso, acidente do mar, mas também para o fato de haver algum tipo de acidentes com uma produção de petróleo brasileira no mar que é crescente. E veja bem que todos os nossos sugerem que a nossa produção atual, que está na parte de 2 milhões de barris, mais ou menos, no mar, né, deverá crescer para 4 milhões de barris. E se um fenômeno desse, um acidente qualquer, como já aconteceu, por exemplo, no Hemisfério Norte, de grande proporção, vem acontecer aqui na nossa costa, principalmente na costa sudeste, o que se aprende, na verdade, um aprendizado com esse fenômeno que aconteceu, esse acidente lá no norte, é que aqui nós teríamos uma proporção simplesmente catastrófica, porque a nossa economia, sabemos todos, 50%, 60% da nossa economia está nessa região. Então, nós não podemos correr, não podemos estar despreparados. Veja bem, a probabilidade de vir a acontecer um acidente no futuro vai crescendo porque, à medida que aumenta a produção, necessariamente o risco cresce, não tem solução para esse problema. Então, é preciso se preparar e nós não estamos preparados. Agora, os órgãos regulatórios, Marinha, ANP e todos os outros que fazem parte desse sistema brasileiro de defesa das questões nacionais de petróleo e tudo mais, estão atuando de forma segura, correta, atual? Então, eu fiquei muito surpreso, para ser honesto, com praticamente a ausência da ANP nesse debate. A ANP é quem estrutura os planos de contingência para acidentes com mar. Evidentemente, ela estrutura isso basicamente para acidentes que ocorrem na exploração de petróleo. Mas, na medida em que o petróleo é escoado a partir da zona produtora, por exemplo, aqui no mar da região, ele vai para um barco, e esse barco vai levar esse óleo para algum local ou um duto. Então, é responsabilidade, na minha percepção, da ANP também estruturar planos de contingência para isso. Para minha surpresa, né, quem está cuidando desse tema, na verdade, apenas e tão somente, pelo menos em grande instância, certamente a Marinha, que é relevante, que é importante, mas também é o Ministério do Meio Ambiente, enquanto, na verdade, a principal agência responsável pela produção e circulação de petróleo no mar e no território brasileiro é a ANP. Então, a ausência da ANP me chamou muita atenção e é uma preocupação, porque ela deveria vir a público, na minha percepção, apresentar como é que o plano de contingência que ela tem planos de contingência para essa situação. Esses planos de contingência estão sendo aplicados, estão sendo utilizados, estão sendo adequadamente. O que a gente vê, pelo menos que sai nas notícias do jornal, que o governo mantém essa informação disponível, é que os planos de contingência simplesmente não estão funcionando. São as prefeituras que, evidentemente, não têm nenhum preparo para essa situação, não estão preparados, não têm estrutura, não têm condições financeiras, não tem nenhuma e nem tem a coordenação necessária, porque um acidente que envolve um território, como alguém falou, 2.000 quilômetros de costa brasileira, não pode ser prefeituras locais que vão coordenar isso. Teria que ser alguém com a dimensão nacional, e nesse caso, na minha opinião, claro, o Ministério do Meio Ambiente é importante, mas, sobretudo, é a atuação da ANP. Então, eu acho que há um vácuo, há uma falta de coordenação
que eu acho que mereceria muito mais atenção. Agora, professora Gilson, a Petrobras tem atuado, parece que voluntariamente, obviamente, a pedido verbal do governo, e não é muito obrigação dela, né? Quer dizer, ela não está envolvida no processo naturalmente. Como é que é a sua visão? E agora, com ela saindo ainda mais de parte do processo produtivo, quer dizer, as outras operadoras gigantes chegando, então realmente esse vácuo existe. Então, eu acho que isso é fruto de novo, de uma certa má percepção do que seria a liberalização do mercado do petróleo brasileiro. Porque no passado, quando a Petrobras era monopolista, imediatamente um fenômeno como esse, todos nós iríamos olhar para a Petrobras e dizer, ué, Petrobras, você que é dona do pedaço, vamos usar uma terminologia bem popular, e caberia a você explicar o que está acontecendo e dar uma solução. Na medida em que o governo Fernando Henrique resolveu acabar com o monopólio da Petrobras, ele sabia, ou pelo menos todos nós sabíamos, poderíamos saber, e a partir daí outras empresas iriam entrar no mercado e que a Petrobras progressivamente deixaria de ser a responsável por esse tipo de fenômeno. Então, criou-se a INPE, seria esse papel. No entanto, o que a gente nota agora com esse incidente, o acidente, é que, na verdade, o governo continua tendo seu suporte na Petrobras. E isso é extremamente importante, nós nos darmos conta disso, da importância que a Petrobras teve no passado e vai continuar tendo no futuro. É um equívoco, na minha opinião, essa política que procura esvaziar cada vez mais a Petrobras, que é onde está todo o conhecimento acumulado da história do petróleo no Brasil, e é quem tem toda a capacidade técnica e econômica, na verdade, para fazer isso. É claro que eu entendo que ela não pode mais ela sozinha assumir essa responsabilidade, dado que muitas outras empresas estão operando no mercado brasileiro. Então, cabe à ANP coordenar a atuação dessas empresas, inclusive cobrar, obter recursos dessas empresas e coordenar isso com a capacitação técnica da Petrobras. E nesse fenômeno, não vamos ter nenhuma ilusão, as empresas de petróleo procuram, evidentemente, minimizar seus custos. E ninguém quer assumir custos se tem alguém outro, né, quem eu possa passar o custo. E não é razoável, né, é aceitável que a Petrobras assuma o risco de outros e ela tem a responsabilidade de administrar os problemas que outros vão causar. A ANP, eu acho que, novamente, voltando à ANP, ela teria que vir a público e dizer para nós como é que ela vai coordenar a atuação dessas empresas, todas elas têm responsabilidade nesse processo, e crescentemente, que veja bem, como há uma proposta de privatização de diversas refinarias, essas refinarias serão abastecidas com óleo que não necessariamente será produzido no Brasil. E essas empresas poderão vir a começar a contratar petróleo de outras regiões do mundo. Então, o fluxo de óleo aqui na nossa costa vai crescer de óleos que nós não conhecemos. Portanto, tudo isso são temas que mereceriam um estudo, uma avaliação e uma preocupação da ANP, que, infelizmente, pelo menos pela minha percepção, eu não estou notando na ANP até hoje. Professora Gilson, na questão dos incêndios da Amazônia, os estrangeiros abriram guerra contra o Brasil, estão até de mal com o Brasil, de certa forma. Né? Para esse caso do derrame de óleo na costa brasileira, eles não falam absolutamente nada, não houve nenhum movimento dos estrangeiros. Como é que é isso? Esse é um tema interessante, porque como funcionam as organizações não governamentais que mexem com a questão ambiental. Né? Essas organizações têm muita articulação internacional. E, evidentemente, a questão da Amazônia é um tema que interessa não só ao Brasil, mas interessa às outras regiões do mundo por razões positivas e razões negativas. As razões positivas que, evidentemente, não há nenhuma pessoa sensata que gostaria de ver a Amazônia simplesmente devastada, transformada numa grande pastagem. Acho que ninguém pensaria nisso. Por outro lado, as razões que na Amazônia existem riquezas relevantes que têm que ser, podem ser exploradas, mas têm que ser administradas
preservando, evidentemente, os interesses das populações originais que estão lá, né, os indígenas. Então, é um problema complexo e isso interessa muito às organizações não governamentais internacionais. Agora, tudo que ocorre localmente, nesse caso, do ponto de vista dessas organizações, a questão do vazamento de óleo que está acontecendo nas praias brasileiras, é um tema essencialmente que me interessa. Não está no horizonte de reflexão dessas organizações que falam, isso é um problema local, quem tem que cuidar disso é o Brasil e ponto. Nós não temos nada a dizer sobre isso. E como o Brasil está mal preparado para o assunto, isso, de certa forma, na minha percepção, é mais um sinal para que essas organizações digam, olha, se eles não conseguem cuidar nem dos problemas locais deles, imagine se eles são capazes de cuidar dos problemas que são globais, que é o caso da Amazônia. Então, de certa forma, vai na contramão de tudo que nós gostaríamos que acontecesse. Infelizmente, esse é o sinal que está sendo oferecido para quem está fora do Brasil. Tá certo, professor Adilson. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, professor Adilson de Oliveira, e deixar aberto para os seus comentários finais, um resumo de tudo que o senhor fez sobre esse assunto. Então, o meu comentário final é que nós não podemos, eu acho, nós brasileiros, né, eu falo enquanto cidadão brasileiro, nós não podemos olhar esse tema de forma superficial, achar que é um problema apenas do governo. Esse é um problema de todos nós brasileiros, porque a Petrobras, em particular, né, é uma agente que tem uma história no Brasil, tem um assento em todos nós brasileiros, e nós temos que ter toda a atenção para que essa empresa seja o pilar, ela continue sendo, apesar de não ser monopólio mais, eu não estou tentando que ela volte a ser um monopólio, não acho que isso é possível, necessário, inclusive que o Brasil passará a ser um grande exportador de petróleo, e ele tem que inserir esse petróleo no mercado global, mas ela é o pilar e nós devemos preservar esse pilar. E eu fico um pouco preocupado quando eu vejo o governo tomando um conjunto de ações, de certa forma, dilapidando, esvaziando esse papel dessa empresa, e eu acho que todos nós cidadãos deveríamos olhar com mais atenção nisso e solicitar aos nossos representantes que olhem a empresa com um pouco mais de respeito e atenção. Ótimo. Gostaria de agradecer, então. Muito obrigado. Bom dia, professor Adilson. Bom dia, Sr. Muito obrigado pelo seu convite. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.